Shalom, Haverim. Está chegando a festa de Pêssar e existem muitas dúvidas que pairam na mente das pessoas e hoje eu vou esclarecer duas dúvidas acerca da festa de Pêssar. As duas dúvidas são as seguintes: se hoje em dia é necessário que a pessoa mate e coma um cordeiro na festa de Pêssar. Esta é uma dúvida que me perguntaram. E a segunda dúvida, que também é muito frequente, é a seguinte: se um goi, se um gentio, ele pode participar da festa de Pêssar. E a primeira dúvida, ela decorre do seguinte: que existem muitos grupos judaico-messiânicos que possuem o hábito de matar um cordeiro em Pêssar e comer este cordeiro. E estes grupos dizem o seguinte, que a Torá fala que você deveria comer a carne de cordeiro em Pêssar. Então existem grupos que em Pêssar eles matam o cordeiro, eles fazem um churrasco e isso é servido, e estes grupos dizem que fazem isto em cumprimento da Torá. Então, eu sei que existem grupos que matam o cordeiro e fazem esse churrasco em Minas Gerais, há grupos em São Paulo, há aqui até mesmo, não é grupo judaico, mas é um pastor evangélico que ele adota algumas práticas judaicas. Então ele ele mata o cordeiro aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Cascadura, e ele serve a carne do cordeiro na igreja e fazendo a festa de Pêssar, porque é uma igreja, mas eles fazem essa festa de Pêssar. Então, tendo em vista que alguns grupos estão matando o cordeiro e comendo em Pêssar, e esses grupos dizem que isto se dá em cumprimento à Torá, nós vamos verificar se esta prática ela possui fundamento ou não nas Escrituras. Ora, o texto que você tem que ter em mente é o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versos 5 a 7. E eu vou ler o texto em hebraico, nós vamos traduzir e depois teceremos explicações. Então, Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versos 5 a 7. Então, o texto assim dispõe em hebraico. Lo tuchal lisboach et hapasach be'ahad she'arecha asher Adonai Elohecha noten lach ki im el hamakon asher ivchar Adonai Elohecha leshakem shemoshan tisbach et hapesach ba'arev kevo hashemesh moed setecha mimitzrayim uvishalta ve'ahalta bamakon asher ivchar Adonai Elohecha bo ufanita vaboker ve'halachta leohalecha. A tradução literal seria o seguinte: Lotuhal, não poderás, você não pode sacrificar o Pêssar, ou seja, o cordeiro pascual, você não pode sacrificar nos teus portões que o Eterno Elohim te dá, porque você deve fazer isto Hamakon, no local que o Eterno, o teu Elohim, escolheu, Leshakem, para fazer residir, chamou o nome dele, o nome do Eterno. E ali tu sacrificarás o Pêssar, né? Está escrito, Shan tisbar et ha-Pêssar. Então, é ali que você vai sacrificar. E depois o texto prossegue dizendo que será no entardecer no sol e na época determinada, aquela época em que o Eterno
tirou o nosso povo de onde? Do Egito. E depois o texto fala que você iria cozer e comer o cordeiro de Pêssar no lugar em que o Eterno teu Elohim escolher. Em síntese, gente, eu traduzi só os trechos principais, mas você pode ler em qualquer versão bíblica. Qualquer versão bíblica diz o seguinte: o sacrifício do cordeiro de Pêssar, o cordeiro só poderia ser morto no local em que o Eterno escolheu para fazer residir, habitar o seu nome. E é lá que o cordeiro seria imolado, e é neste local em que as pessoas poderiam o quê? Cozinhar e comer o sacrifício de Pêssar. E nós sabemos que esse local é o quê? Jerusalém. E o sacrifício era feito aonde? No Beit Hamikdash, no templo. Então, vejam, quando o nosso povo saiu do Egito, obviamente não havia Mishkan, tabernáculo, e também não havia o templo. Então, quando o nosso povo saiu do Egito, o cordeiro foi morto no Egito. O cordeiro de Pêssar, o cordeiro pascal. Não obstante, depois que o Eterno criou o Mishkan, depois que foi instituído o templo, o sacrifício do cordeiro só poderia ser no Beit HaMikdash, no templo. E de lá que era abatido para você poder comer o cordeiro, está escrito Hamakon, no local, naquele local que o Eterno escolheu para fazer habitar o seu nome. Então vejam, você não pode matar um cordeiro em Cascadura, no Rio de Janeiro. Você não pode matar um cordeiro em Belo Horizonte para fazer Pêssar, porque isso só poderia ser feito Hamakon, no local. Asher Ivhar Adonai Eloheicha Lechaken Shemó, no local em que o Eterno escolheu para fazer residir, habitar o seu nome, o nome do Eterno. Então vejam, você não pode aqui no Brasil matar o cordeiro e servi-lo em Pêssar, porque tanto o sacrifício do cordeiro só poderia ser feito no Beit HaMikdash, no templo, e para comer, você só poderia comer na terra sagrada, na terra santa. Você só poderia comê-lo ali em Jerusalém, em Jerusalém. Então, gente, você não pode fazer isso pelo texto da própria Torá, porque, repito, só em Jerusalém você poderia comer e o sacrifício tinha que ser feito necessariamente no templo. E para endossar esta minha exposição, eu cito o Sefer HaMitzvot de Moshe ben Maimon, mais conhecido como Maimônides ou Ramban. No Sefer HaMitzvot, Maimônides, quando ele elenca o rol das mitzvot a ser, ou seja, dos mandamentos positivos, ele dá a mitzvah, o mandamento de número 56. Então, o mandamento de número 56 é comer o korban, o sacrifício de Pêssar. E Maimônides diz o seguinte, que a mitzvah, o mandamento número 56, é o mandamento divino de comer o cordeiro de Pêssar. E daí ele vai explicar, fala que isso é um mandamento, é claro que é um mandamento. Porém, o próprio Maimônides, ele diz que esse mandamento, hoje em dia, ele não é mais aplicável. Ele não é mais aplicável por quê? Porque não existe o Beit HaMikdash, não existe o templo. Logo, se não existe o templo, Maimônides fala
que esta mitzvah, este mandamento de fazer o sacrifício e de comer o Pessar, comer o cordeiro, não é aplicável. E como eu falei, o texto da Torá que eu li para vocês em hebraico e traduzi, o texto da Torá é claro que você só pode fazer aquilo naquele lugar. Então, se você mata o cordeiro em Cascadura, no Rio de Janeiro, se você mata o cordeiro em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou em qualquer outro lugar, você está fazendo um sacrifício proibido pela Torá, porque o Eterno disse, o texto começa, Lotuhal, não poderás, Lotuhal, você não pode fazer. Então, o Eterno disse, você não pode. Se você faz, você está fazendo um abate contrário à Torá. Então, você está fazendo, na verdade, um sacrifício pagão. Porque o que é um sacrifício pagão? É um sacrifício contra aquilo que está prescrito na Torá. Então, gente, não cometa este ato abominável, não faça este sacrifício pagão. Então, esses grupos judaico-messiânicos, eles estão totalmente equivocados. E eu disse, para abalizar a minha exposição, eu citei Moshe ben Maimon, um grande erudito, um grande rabino do nosso povo, e ele fala com todas as letras que este mandamento não é aplicável, você não pode fazê-lo porque não há o templo, não há o Beit HaMikdash. Então, não faça. E a segunda dúvida decorrente dessa é a seguinte: será que o gentio ele pode participar de Pessar? O incircunciso, o gentio incircunciso, será que ele pode ou não participar de Pessar? E essa dúvida é muito pertinente. Por quê? Porque existem muitas congregações de Netzarim, de nazarenos, e de judeus messiânicos, e nestas congregações há tanto judeus quanto gentios. E aí é uma congregação em que há judeus e há gentios, e o que acontece? Chega a festa de Pessar. E daí as pessoas pegam o texto da Torá de Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 48, e as pessoas dizem o seguinte: ora, o incircunciso não pode participar de Pessar. As pessoas pegam esse texto. E daí eles dizem, se o gentio não pode, se o incircunciso não pode participar de Pessar, o que acontece? Eles obstam, eles proíbem que o gentio participe desta festa. Então vejam, são congregações de Talmidim, de discípulos de Yeshua, e dentre estes discípulos de Yeshua HaMashiach, há judeus e há gentios. E judeus e gentios estão juntinhos todos os dias, estão em comunhão. Mas quando chega a festa de Pessar, os gentios eles são barrados, eles são excluídos da congregação, e eles não podem participar da festa de Pessar. Então, eu até já soube, há congregações que um amigo meu estava falando. Há uma congregação que eles fazem Pessar, e daí a congregação é de judeus e gentios. E daí eles fazem Pessar, os judeus participam de Pessar e os gentios são obrigados a ficar no banquinho lá de trás só assistindo.
Por quê? Porque eles são incircuncisos. Então os gentios eles ficam no banco de trás e eles não podem participar da festa de Pêssar. E repito, esses grupos judaicos proíbem os gentios de participar da festa, gentios que creem em Yeshua. Mesmo crendo em Yeshua, eles são barrados por conta do texto de Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 48. Então, isso é uma prática que ocorre e agora nós veremos se esta prática está compatível ou não com as Escrituras. Vamos lá. Vou me valer de novo de Moshe ben Maimon, de Maimônides. Maimônides, também no Sefer HaMitzvot, quando ele vai tratar do rol das mitzvot lotase, ou seja, das proibições, ele dá a proibição 127. E ele diz assim, que uma pessoa incircuncisa não deve comer do Corban de Pêssar. E diz ele, a proibição número 127 é a proibição divina de que a pessoa incircuncisa não pode comer o Corban de Pêssar. E ele diz que essa proibição se extrai do texto de Shemot, Êxodo 12, 48, que diz, e nenhum incircunciso comerá dele. Agora vejam só, Rabrim, Maimônides, ele diz que o incircunciso, com base na Torá, isso é com base na Torá, Maimônides diz que o incircunciso não pode comer o sacrifício de Pêssar. A Torá proíbe que o gentio, o incircunciso, coma o sacrifício de Pêssar. Agora eu pergunto, hoje em dia, existe sacrifício de Pêssar? Resposta, não. Hoje em dia não existe sacrifício de Pêssar. Então vejam, o gentio, ele pode participar do serviço de Pêssar, um gentio que creia em Yeshua. Por quê? Porque quando um gentio vem e participa de Pêssar, ele não está comendo o sacrifício de Pêssar. Eu quero que isso fique bem claro. Maimônides ele explica citando a Torá. A Torá proíbe que o incircunciso coma o sacrifício de Pêssar. Porém, hoje não existe sacrifício de Pêssar. Hoje não existe mais sacrifício de animais. Por quê? Porque não existe o Beit HaMikdash. Não existe o templo. Então, se não existe o templo, não existe sacrifício de Pêssar. Logo, o gentio ele pode participar da festa de Pêssar. O que ele não pode é comer o sacrifício de Pêssar. Mas, na verdade, nem eu que sou judeu como o sacrifício de Pêssar. Por quê? Porque hoje em dia não existe o sacrifício. O Beit HaMikdash, o templo foi destruído. Então, o gentio pode celebrar a festa de Pêssar? Resposta, sim. Por quê? Porque a Torá não proíbe o gentio de participar de Pêssar. A Torá só proíbe comer o sacrifício, conforme explicou Maimônides. E, para você que é Talmid, para você que é discípulo de Yeshua, ainda que você seja gentio, ainda que você seja incircunciso, você tem uma grande razão para celebrar Pêssar. Por quê? Porque a festa de Pêssar, ela aponta para Yeshua. Yeshua disse, fazei isto em memória de mim. Isto o quê? Isto que Yeshua estava fazendo,
E o que Yeshua estava fazendo? Yeshua não estava fazendo uma santa ceia, como dizem incorretamente os cristãos. Yeshua não fez santa ceia. Isso não existe no judaísmo. Yeshua, ele participou do Seder de Pêssar. Ele participou da refeição festiva de Pêssar. Então foi na refeição de Pêssar que Yeshua disse: fazei isto em memória de mim. Isto o quê? A festa de Pêssar. Então nós devemos celebrar a festa de Pêssar, ainda que você seja goi, ainda que você seja gentio, você deve celebrar a festa em memória de Yeshua. Yeshua ordenou que todos os seus talmidim, que todos os seus discípulos, indiscriminadamente, que eles participassem da festa de Pêssar, lembrando que, como disse Yohanan Hamatbil, João, o imersor, ou João Batista, ele disse, apontando para Yeshua: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Então Yeshua é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Yeshua, ele é o nosso Pêssar. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. E é pelo sangue de Yeshua que foi derramado no madeiro que acapará a expiação dos nossos pecados. Então, Pêssar é uma festa maravilhosa, pois nós vamos recordar o sacrifício do Mashiach. Nós vamos recordar que o sangue de Mashiach foi derramado para fazer acaparar, para fazer a expiação dos nossos pecados. E é por meio de Yeshua que nós temos a remissão, que nós obtemos o perdão do Eterno, que nós nos reconciliamos com o Pai Celestial. E vejam, além de todos esses argumentos, existe um outro fundamental. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 a 8, Shaul Paulo, ele diz: porque o Mashiach, o nosso Pêssar, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa. Então, isso daqui eu citei e eu expliquei isso no livro Judaísmo Nazareno, nessa nova versão impressa que acabou de sair, na página 226. Shaul Paulo, ele está dizendo: celebremos a festa. Shaul, ele está ordenando que todo mundo celebrasse a festa de Pêssar em memória de Yeshua. E eu pergunto, a Kehilá, a congregação em Corinto, ela era composta só de judeus? É claro que não. A congregação em Corinto, você pode ler a epístola, ela era composta tanto de judeus quanto de gentios. Eu já estive na cidade de Corinto, na Grécia, é uma cidade que existem ruínas, coisas muito interessantes, e eu estou falando assim que eu me lembrei das ruínas. Havia ruínas de uma antiga sinagoga e havia até uma menorá no lugar. Uma congregação judaica, poderia ser uma congregação de Netzarim, de nazarenos, e ali estava... Você não via direito, né, porque isso o tempo vai destruindo, mas você conseguia ver muito bem uma menorá escavada na rocha, que seria uma parede, né, uma parede daquela congregação, possivelmente de Netzarim, de nazarenos. Então, resumindo, em Corinto, a congregação era composta tanto de judeus quanto de gentios. E Shaul Paulo, ele disse: celebremos a festa. Paulo não disse: celebremos a festa só nós, judeus. Ele disse que todo mundo, todos deveriam celebrar. Então que você possa celebrar esta festa maravilhosa de Pêssar que se avizinha. Você judeu e você gentio,
todos nós juntos vamos recordar o sacrifício do nosso Mashiach, que morreu para caparar, para fazer a expiação dos nossos pecados. Yeshua é o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Não adianta você querer matar, você não pode matar cordeiro em Cascadura, em Minas Gerais, em outros lugares. Você não pode matar cordeiro para comer em Pêssar. O meu cordeiro já morreu há 2000 anos atrás. E é por isso que eu não mato cordeiro. O meu cordeiro já foi imolado e é por meio deste meu cordeiro, Yeshua HaMashiach, que eu obtive a capará dos meus pecados. Que o Eterno te abençoe e te guarde, chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.